Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiramente, saudades. Bom, hoje é a nossa primeira videoaula, tá? Que nós vamos ter. E o assunto que nós iremos abordar primeiramente é um assunto que eu já expliquei na nossa última aula, que é o Simple Present. O que é o Simple Present? É um tempo verbal que exprime ações, que mostram coisas que estão acontecendo no momento. Simple Present. O Simple Present e suas regras. A conjugação do Simple Present varia de acordo com o pronome que você for usar, com a terminação do verbo e com o tipo de frase. Frases na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Eu coloquei aqui para vocês como exemplo o verbo speak. O que é o verbo speak? É o verbo falar. Aí eu tenho aqui, ó, I speak, you speak, he, she, it speaks, we speak, they speak. O que eu tenho que chamar a atenção para vocês aqui sobre esses três pronomes, o he, o she e o it, foi o que eu comentei em sala de aula. Esses três pronomes são os pronomes que nos causam mais dor de cabeça, entre aspas, porque nós sempre temos que prestar atenção, porque os verbos nas terceiras pessoas do singular, eles sofrem modificações. Ou eles recebem S, ou eles recebem ES, ou eles trocam Y por IES. Lembram que eu comentei isso em sala com vocês? Mas agora vamos às regras que estão relacionadas com a terminação dos verbos. Para a formação da terceira pessoa do singular, que são o he, o she e o it, que os verbos terminam em o, ss, sh, ch, x, é preciso acrescentar es no final do verbo. Nós temos exemplos aqui. To kiss, que é o verbo beijar. Na terceira pessoa do singular ele vai ficar kisses. To go, ir, verbo que termina em o, vamos acrescentar es. To teach é o verbo ensinar, termina em ch, vamos acrescentar es. Isso sempre nas terceiras pessoas do singular. He, she, it. Terminações de verbos com Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES. Eu comentei com vocês isso também na nossa última aula. Os verbos que terminarem em Y e antes desse Y vier uma consoante, o que nós teremos que fazer? Trocar esse Y por IES. Repetindo, verbos terminados em Y precedidos, que vem antes uma consoante, trocaremos o Y por IES. Temos exemplos aqui. To fly, voar, flies. To fry, fritar, fries. To worry, preocupar-se, worries. To study, estudar, studies. Somente nas terceiras pessoas do singular. Verbos terminados em Y precedido de vogal, apenas adicionamos o S, foi o que eu comentei com vocês. Terminou em Y, antes desse Y vem vogal, só vamos acrescentar o S. Como, por exemplo, aqui, to play, brincar, jogar, plays, to say, dizer, says. Vimos também na forma negativa e vimos também na forma interrogativa. Eu comentei para vocês que nós temos dois auxiliares para serem usados no Simple Present. Quais são esses auxiliares? Os auxiliares do e o auxiliar does. O auxiliar do, na forma negativa, ele fica don't, que é a soma, é a contração do do mais not. E o does not, que é a contração do does mais not, que fica does not, para formar frases negando no simple present. Don't é usado com I, you, we e they. E does not é usado com he, com she
e it. 3 pronomes nas terceiras pessoas do singular. Conjugação na forma negativa do verbo to speak, falar. I don't speak, you don't speak. He does not speak, she does not speak, it does not speak, we don't speak, they don't speak. Reparem que nas terceiras pessoas do singular, he, she e it, o que aconteceu? O auxiliar de negativa mudou, ele é o does. Aqui na negativa ele se transformou em does not. Então, nas terceiras pessoas singular, não podemos esquecer de usar esses auxiliares, certo? Na forma interrogativa, interrogative form, nas frases interrogativas, os auxiliares usados são do e does para formar frases interrogando no simple present. Do é usado com I, you, we e they. Does é usado com he, she e it. Conjugação da forma interrogativa speak. Do I speak? Do you speak? Does he speak? Does she speak? Does it speak? Do we speak? Do they speak? Prestem atenção que tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa, nós usamos nas terceiras pessoas do singular os auxiliares does. Sendo que, tanto na forma interrogativa quanto na forma negativa, o verbo de terceira pessoa do singular que recebeu S na forma afirmativa, ele perdeu tudo aquilo que ele ganhou na forma afirmativa, na forma interrogativa e negativa, ok? Note que na forma interrogativa do simple present, o verbo sempre é usado no infinitivo sem o to, mesmo quando se trata da terceira pessoa do singular, he, she, it. Também note que o verbo não muda, como já usamos um auxiliar para perguntar, o verbo permanece no infinitivo. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida em relação ao simple present. Agora eu iria apresentar para vocês o present continuous tense. O que é o present continuous tense? Ele é um tempo verbal composto pelo pronome, o verbo to be, combinando com o sujeito, mais o verbo principal com ing. O que significa esse ing? É o nosso gerúndio em inglês. Cantando, NDO, falando, NDO. Em inglês é o nosso ING, ok? The present continuous tense. Aí nós temos uma frase aqui. At the moment, I am playing football. Neste momento, eu estou jogando futebol. Isso é uma característica do present continuous, porque é um tempo verbal que mostra uma ação que está acontecendo naquele momento. Eu estou jogando futebol, eu estou falando, eu estou cantando. Então, sempre teremos que ter um sujeito, seja ele em nome ou em pronome, o verbo to be combinando com esse nome ou com esse pronome, mais o verbo principal com ing, seguindo algumas regrinhas que nós veremos agora adiante, ok? O present continuous tense na forma afirmativa. Então, eu tenho um quadrinho aqui para vocês. I am. E a forma contracta, I'm. You are, we are, you are. Forma completa. Forma contracta, you're, we're, they're. He, she, it, is. Ou he, she, it, com a forma contracta. His, she's, its.
playing. Então, traduzindo para cada pronome aqui, a gente vai ficar I am playing ou I'm playing. Eu estou jogando. You, we, they are playing. Você ou vocês, nós, eles ou elas estão jogando. He, she, it is playing. Ele, ela, ele ou ela está jogando. Lembrando que o verbo play, ele além da tradução, além do significado play, ele pode ser brincar, jogar, tocar, certo? Temos um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, que é para vocês verem as frases na forma interrogativa com present continuous. Eu tenho aqui, ó. Is he playing football at the moment? No, he isn't. He is running. Aqui já foi apresentado o quê? O present continuous na forma interrogativa. O que a gente pode notar? Como nós já vimos no ano passado com o verbo to be, como nós colocamos uma frase com o verbo to be no presente, na forma interrogativa e negativa. O que acontece? O verbo to be ele vai sempre para o começo da frase, certo? Então, todas as vezes que nós temos uma frase com o verbo to be, seja na forma simples, seja no present continuous, a forma interrogativa dele ou a forma negativa será sempre a mesma. Como o verbo to be irá para o começo da frase e na forma negativa ele receberá um not logo depois dele. Aqui nós temos uma pergunta, uma resposta curta e uma frase dizendo o que a pessoa está fazendo. Is he playing football at the moment? Ele está jogando futebol neste momento? Não, ele não está. Ele está correndo. Lembrem, ó, o que está em verde é o verbo na forma dele normal. O que ele tem depois é o ing. Esse ing é o gerúndio. Run, correr. Nós temos o running. Ah, professora, mas é o run e acrescentamos um N aqui. Sim, são regras que nós iremos ver como nós colocamos os verbos no gerúndio com ing. Para colocarmos os verbos no gerúndio com ing, nós teremos que seguir algumas regras que nós veremos adiante, certo? Primeiramente, eu estou mostrando para vocês como é a estrutura de uma frase, tanto na forma negativa, quanto na forma interrogativa e na forma afirmativa no present continuous. Aí eu tenho aqui, ó, the present continuous tense, interrogative and negative. Am I? Are you? Are we? Are they playing? Is he? Is she? Is it playing? Prestem atenção que nós temos aqui, ó, verbo to be no começo da frase, logo depois nós temos os pronomes pessoais e o verbo principal. O verbo principal aqui indica a ação, o que a pessoa está fazendo, ok? E esse verbo play, ele está acrescido de quê? Do ing, mostrando que ele está no gerúndio. Então, aqui nós temos uma frase no present continuous, verbo to be no começo da frase, porque a frase está na forma interrogativa, logo em seguida o pronome pessoal e logo depois o verbo principal com ing, por quê? Porque está no present continuous. Na outra tabelinha, I am not ou I'm not. You are not. We are not. They are not. He is not. She is not. Ou it is not. Também temos a forma contracta. I'm not. You aren't. He, she, it isn't. Playing. Nós temos aqui a forma contracta, verbo to be, mais a partícula not, que é a partícula de negação, certo? Prestem só uma atenção ali, ó. Na forma contracta, para todos os verbos, are e is, nós conseguimos juntar o is not, isn't, o are not, aren't. Só na primeira é que nós não conseguimos juntar o am com o not. Isso não se pode em inglês,
tá? O verbo ele só faz forma contracta junto com o pronome pessoal. Então vai ficar sempre I'm not. O not vai ficar separado do verbo to be e o verbo no gerúndio com ing, ok? Agora nós temos algumas situações aqui para eu mostrar para vocês algumas frases mostrando o present continuous. Aí nós temos a pergunta aqui. What is she doing? O que ela está fazendo? Este draw aqui seria o verbo desenhar. She is drawing a picture at the moment. Ela está desenhando uma figura neste momento. Então, o que acontece? Qual é a estrutura que nós temos nesta frase aqui? Sujeito she, o verbo to be is, combinando com esse sujeito, draw, acrescentado o ing, que nós colocamos esse verbo no gerúndio, porque o present continuous pede isso, a picture at this moment. Então, she is drawing a picture at the moment. What is Twenty doing? O que o Twenty está fazendo? It's flying. Ele está voando. It's, eu usei esse pronome it's aqui, it. Por que eu usei o pronome it? Porque eu estou me referindo a um pássaro. Pássaro, ele, mas é o quê? Um animal. Terceira pessoa do singular. Lembra que eu já comentei com vocês? Nós temos 3 pronomes nas terceiras pessoas do singular. O he, o she e o it. O he é para ele pessoa. O she é para ela pessoa. O it é para ele ou ela objetos ou animais. No caso aqui, como estou me referindo a um pássaro, e eu quero dizer que ele está voando, eu usei o pronome pessoal it. Coloquei o verbo to be na forma contracta, poderia ser it is ou it's flying, tanto faz. Então, nós temos uma frase aqui no present continuous. Agora, nós temos aqui, ó, o verbo mais ing. São algumas regrinhas que nós temos que seguir para colocar os verbos no gerúndio com ing. Nós já vimos em português gerúndio, né? Repetindo, falando, andando, cantando, brincando, repetindo. Esse NDO é o nosso ing em inglês. Listen mais ing é igual a listening. Die. Esse verbo aqui, quando nós temos um verbo com IE, nós substituiremos esse IE pelo Y, mais o ING. Ficou o quê? Dying. Write. O que aconteceu com o verbo write? Ele perdeu esse E. Quando o verbo termina em E, para a gente acrescentar ING, nós temos que fazer o quê? Tirar esse E e acrescentar ING. Então, ficou igual o quê? Writing. O verbo to write, writing, escrever. Hope. Nós temos aqui um verbo com O tônico. Quando nós temos um verbo que é com a estrutura consoante, mais vogal tônica, mais consoante, o que a gente faz? A gente repete essa última consoante e acrescenta o ing. Então, ele ficou hoping. Travel, ou travel, mais L. Antes de acrescentar o ing, nós teremos que repetir o L e acrescentar ing, porque é consoante, mais vogal é tônica, mais L, tá? Repetiremos o L e acrescentaremos ing. Então, nós temos várias regrinhas. Para a maioria dos verbos, nós acrescentamos ing. Se o verbo termina em YE, nós substituímos esse YE e acrescentamos Y e colocamos o ing. Se o verbo termina em E, nós tiraremos esse E e acrescentamos somente o ing. Se o verbo for com uma sílaba tônica, com a estrutura consoante mais vogal, mais consoante tônicos, nós repetiremos a última consoante e acrescentaremos ing, ok? Tem aqui alguns exemplos de verbos com o ing. Eu coloquei um exemplo aqui para cada um de cada um para que vocês prestem bastante atenção. Begin, beginning. Rub, rubbing. Listen, listening. Lie, lying. Swim, swimming. Study, studying. Happen, happening.
tá? Então, prestem atenção, ó. Begin, repetimos a última consoante. Rub, repetimos a última consoante, acrescentamos ing. O listen não houve necessidade porque ele não faz parte dessas regrinhas. O lie, verbo terminado com ie, substituímos o ie e acrescentamos o y. Swim, a última vogal é tônica, então é monossílabo tônico. Então repetiremos o M e acrescentamos ing. Study, normal, só acrescentando ing. Happen, também normal, acrescentando o ing. Ok? The present continuous tense is used for. O present continuous tense é usado para ações que estão acontecendo no momento que estamos falando. Now, I'm doing the washing up. Ó, agora eu estou lavando. I am doing. Doing, ing. Pronome, verbo to be, mais o verbo to do, que é o verbo fazer, acrescentado com ing. She is working very hard nowadays. Ela está trabalhando muito arduamente nesses dias. Ou situações temporais, situações que estão acontecendo neste momento. I am staying with a friend at the moment. Eu estou com um amigo ou uma amiga neste momento. Só para não esquecer. Present continuous tense. Como é que se fala? Sujeito mais verbo to be, combinando com esse sujeito, mais o verbo principal com ing, seguindo as regrinhas para se acrescentar esse ing. Frase na afirmativa. Sujeito mais verbo to be combinando com o sujeito, mais o verbo principal com ing. Frase na forma interrogativa. Por termos o verbo to be na frase, esse verbo to be vai para o começo da frase e repetimos todo o resto da frase. Frase na forma negativa no present continuous. Sujeito, verbo to be na forma negativa, ou na forma contracta, ou na forma completa, tá? Mais o verbo principal com ing e repetimos o resto da frase. Ações que estão acontecendo no momento. They are dancing right now. Eles estão dançando agora. They, eles ou elas, né? Are é o verbo to be que combina para they. Dancing. O verbo realmente é dance, com e no final. Como o verbo terminou em e, o que nós fizemos? Tiramos o e e acrescentamos ing. Então, they are dancing right now. Eles estão dançando neste momento. Situações temporais. They normally play tennis. Eles normalmente jogam tênis. But this weekend they are skating. Eles costumam, aí ó, nós já temos juntando o simple present na primeira frase e na segunda frase nós já temos o present continuous. They normally play tennis. Eles normalmente jogam tênis. But this week they are skating. Mas nesta semana eles estão andando de skate, certo? O present continuous é usado também para mostrar situações que acontecem normalmente. O inglês dele está ficando melhor. It's getting colder. Está ficando mais frio. Para fixar também alguns argumentos próximos que virão, argumentos que virão no futuro. They are getting married next week. Eles irão se casar na próxima semana. Mas assim, isso aqui são só exemplos para mostrar para vocês a estrutura de uma frase no present continuous, ok? Troca de situações. Aqui nós temos uma coisa no passado e uma coisa que está acontecendo no momento. Yesterday, it was very sunny. Ontem estava muito quente, muito ensolarado. Today, it's raining more and more. Hoje está chovendo mais e mais. Coisas que poderão acontecer futuramente. They are celebrating a party next weekend. Eles estarão celebrando alguma coisa na próxima semana.
O present continuous tense. Nós temos algumas expressões que mostram que essas frases estão no present continuous, que são ações que estão acontecendo no momento. Now, que significa agora, at the moment, no momento, at present, no presente, today, hoje, nowadays, nos dias de hoje, e this week, esta semana. They are throwing snowballs. Eles estão jogando bolas de neve, estão brincando, mas mostra que a frase que está no present contínuo, sujeito, o verbo to be, mais o verbo principal com ing e a ação que as pessoas estão praticando. E observe que temos um now aqui, que é uma expressão de present continuous, que é uma ação que está acontecendo no momento, certo? Espero que vocês tenham entendido todas essas explicações. Eu não sei se vocês lembram, mas nós chegamos a fazer alguns exercícios no livro do Simple Present, que eu até comentei com vocês assim, olha, nós temos duas linhas. Então, a primeira nós iremos fazer com Simple Present. A de baixo nós iremos colocar o Present Continuous. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão lá na unidade 1, procurem esses exercícios e façam, tá? Para quando nós voltarmos a estar juntos outra vez, a gente tire todas as nossas dúvidas. E semana que vem estarei mandando exercícios sobre Simple Present e Present Continuous para vocês, certo? Beijos e até a próxima!